Shalom, shalom, povo de Deus, boa tarde, povo do avivamento. Estamos de volta com mais uma live devocional, live 27/40. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Sejam todos bem-vindos. Antes de darmos continuidade, vamos compartilhando em nome de Jesus, em todos os grupos, linhas de transmissão, amém? Vamos, no nome de Jesus, espalhar a verdade, espalhar o evangelho, as boas notícias do reino de Deus, por onde formos, o nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Hoje, terça-feira, dia 17 de setembro, 27ª live devocional. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por tudo. Dias incríveis nós estamos vivendo, estamos desfrutando. Oh, aleluia, glória a Deus. Senhor Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, aleluia. Obrigado, meu amigo precioso. Vamos lá, vamos compartilhar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Shalom, Ana Sofia, Deus te abençoe, minha querida. Tudo na paz. Aleluia, glória a Jesus. Prontinho, já compartilhei, faço o mesmo no nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, vamos orar no nome de Jesus, antes de eu estar compartilhando tudo aquilo que o Senhor tem liberado ao nosso espírito nesses dias. Pai, santo é o Teu nome, a glória é Tua, a honra é Sua, o louvor é Seu. É tudo por Ti, por meio de Ti, para Ti são todas as coisas, Pai. No início desta tarde, nós bendizemos o Teu nome, nós nos rendemos a Ti de uma forma mais intensa. No nome de Jesus, não resistimos à Tua vontade. Oh, Senhor, nós queremos a Tua vontade sendo feita em nossas vidas, sendo feita em nossos lares, em nossos bairros, em nossos estados, cidades, em nossa nação, em todas as nações, como é nos céus. No nome de Jesus, não nos deixe te atrapalhar, não deixe que ninguém te atrapalhe, não nos deixe atrapalhar a ninguém, não permita que ninguém nos atrapalhe. É o que te pedimos em nome de Jesus, clamamos pela sua proteção em alto nível, os teus arcanjos estejam ao nosso redor, que a tua palavra se cumpra em nós e todo o plano do inimigo seja neutralizado e destruído agora, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém. Shalom, Vitória. Como está, filha? Shalom, Williane Pereira. Deus te abençoe. Sejam todos bem-vindos. Compartilhem esta transmissão. Amém. Se há alguém doente, alguém enfermo, coloque nos comentários que estaremos ministrando em algum momento desta live. Nosso prazer, nossa alegria está servindo os filhos do Senhor, está servindo a criação do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Fique até o finalzinho, porque tenho certeza que o Pai vai falar grande e profundamente ao teu espírito. Nós estamos vivenciando coisas extraordinárias. É chegado o reino de Deus nesta cidade, neste território, assim como em diversas cidades e territórios, mas nós estamos aqui com o propósito de falar aquilo que nós estamos vivendo e também percebendo da parte do Senhor. Então é chegado o reino de Deus nesta cidade, através da transmissão nós liberamos palavra e o reino de Deus chega aí também onde você está, através
desta conexão via internet no nome de Jesus. E você que está ouvindo, você que está recebendo a ministração, você que está sendo ministrado ou ministrada, será também impactado com esse mesmo impacto que nós estamos recebendo. Nós estamos vivenciando 40 dias de avivamento e glória. Iniciou no dia 22 do mês de agosto, certo? Deste ano de 2024. E hoje é 17 de setembro do ano de 2024, do mesmo ano. Nós estamos nos reunindo continuamente, diariamente, ali na Embaixada do Reino de Deus, estabelecida aqui nessa cidade. E nós estamos invocando o nome do Senhor, adorando ao Senhor, cultuando o Senhor, entregando a Ele o que é dele por direito. E nós estamos sendo transformados a cada dia, de dentro para fora, em nosso DNA. O nosso DNA está sendo alterado pela glória de Deus, porque o Senhor tem liberado a sua glória. E isso está trazendo a nós avivamento. Nós estamos sendo avivados. Nós estamos vivenciando aquilo que está escrito, aquilo que o Pai prometeu. As promessas do Senhor estão chegando a nós. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Estamos sendo curados, estamos sendo libertos, estamos sendo salvos, estamos sendo transformados. O Pai está atraindo pessoas de todos os lugares, está impedindo, cancelando, está cancelando viagens. Pessoas estavam com tudo pronto para viajar para outro estado, para receber emprego, e o Pai cancelando os planos, porque não eram planos dele, eram planos da pessoa, família se movendo por necessidade, mas o Senhor tinha um propósito e tem um propósito. Então trouxe nestes dias, durante esses 40 dias, estes 26 dias, para ser mais exato, e a palavra pontual, falando aos corações e confirmando, e a pessoa sendo impactada e curada e liberta e cheia de certeza, de convicção, de fé daquilo que o Senhor quer realizar nela, nesse caso, neles, por eles e através deles, no nome de Jesus. Então essa chama, esse fogo do avivamento que nos foi aceso nestes dias, está ardendo, está queimando, e as promessas do Senhor estão se cumprindo. Nada daquilo que Deus tem prometido tem deixado de se cumprir. Todas as suas promessas estão se cumprindo. Você está encorajado, você está encorajada a também participar de tudo isso que o Senhor está fazendo, de forma presencial ou online, exatamente. Só não fique de fora. Só não fique de fora do que Deus está fazendo nestes dias. Deus quer te fazer participante de todas estas coisas. Ele quer tocar você, Ele quer tocar os teus, Ele quer escrever uma nova história. Ele quer escrever uma nova história, uma nova realidade para vós. Exatamente, Satanás tem planos para vós. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio trazer vida e vida com abundância. E a vida com abundância é para aqueles que se alinham ao propósito dele, ao plano, ao projeto que ele estabeleceu desde antes da fundação do mundo, que é a vinda do reino, do seu reino, e o estabelecimento deste reino aqui na terra como é nos céus. Você tem um propósito da parte do Senhor e Ele quer te alinhar a isso. Isso é avivamento. São pessoas que tomam a decisão de se alinharem àquilo que o Pai está fazendo e começam a fluir. E o Pai começa a cooperar com eles. E aquele território, quer seja um bairro, quer seja cidade, quer seja o estado, quer seja a nação, não são mais os mesmos. No nome de Jesus, são impactados pela glória e pelo poder do Senhor. Shalom, filhos. Tudo bem? Filhas amadas. Shalom, profetisa Elza. Shalom, profetisa Evelyn. Shalom, profetisa Hannah. Meu Deus, eu sou profeta nessa noite, nessa tarde aqui, aleluia. E é profético, por quê? Porque a palavra, a mensagem que está queimando dentro do nosso espírito é a igreja profética. Exatamente. A igreja de Jesus é uma igreja profética. Todos os dias,
surgem novas igrejas. Eu tenho certeza que você tem percebido no seu bairro, que você tem percebido na sua cidade, que você tem percebido no seu estado, na sua nação, que todos os dias novas igrejas estão surgindo, né? E a igreja para todos os gostos e de todas as formas, e com várias doutrinas e usos e costumes e culturas distintas e etc. Nomes, né? Alguns até curiosos, né? Tem diversas igrejas. Não vou falar nenhuma aqui para não ofender ninguém. Essa não é a nossa proposta, pelo contrário. É trazer luz e encorajamento para que haja alinhamento à perfeita vontade do Pai. Amém? Então, são diversas igrejas sendo abertas continuamente, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. E ao mesmo tempo que se abre, muitas se fecham, porque não se sustentam, porque não foi Deus quem abriu, mas sim homens, né, motivados por N motivos, que abriram, não o Senhor. A igreja de Jesus é profética. A igreja de Jesus, escute com atenção, é profética. E toda igreja que Jesus ele gera e vem ao nascimento, deve ser profética também. Exatamente, deve ser profética também. E o que é uma igreja profética? Uma igreja que se move segundo o que Deus está falando. É uma igreja que se move guiada pelo Espírito Santo. É uma igreja em que o dono ou o administrador não é um homem, não é uma família, mas o Espírito Santo de Deus. Exatamente. Uma igreja em que o dono não é aquele que leva ali, tem um nome levado ali no documento, no estatuto, para tirar o CNPJ, mas sim o Espírito Santo de Deus, o Espírito de profecia, o Espírito profético. Nós estamos entendendo? Uma igreja profética, uma igreja em que o Espírito Santo é autoridade aqui na terra, que Deus é autoridade desde os céus, que Jesus é o centro, Jesus é adorado, Jesus é glorificado, Jesus é obedecido, Ele é honrado, aleluia. Só de falar nele já sinto o poder dele fluindo aqui, aleluia. Oh, aleluia, Shantere Cantarabasu, Rakapaya Sore Cantarás. Meu Deus, então uma igreja profética em Jesus é o centro e a sua vontade é exercida aqui na terra como nos céus. Essa é uma igreja profética. Uma igreja que se move pelo Espírito e não pela carne, pela alma, né? Há muitas igrejas, inclusive churches. Essas semanas atrás, minha esposa estava compartilhando algo comigo. Tem muita gente que vai na internet e diz assim: olha, essas churches aí, ó, essas igrejas aí, ó, churches que levam o nome de church, são igrejas gourmetizadas, são igrejas, né, que são personalizadas para os homens, que buscam satisfazer a alma humana. E eu paro e penso, bom, algumas podem ser, mas a que o Senhor tem edificado através das nossas vidas, não. Não mesmo, porque é uma igreja séria. É church? Porque é uma igreja de nações, né? E a língua inglesa, o idioma, né, do inglês é um idioma que em todas as nações a reconhecem. É uma linguagem mundial, certo? A mais comum é o mandarim, mas a mundial, onde todas as nações falam, né, reconhecem, certo? E ensinam, que seja um pouco, é o inglês. Por isso que church, por isso que vai church. Obrigado, meu amor. E então é isso. Então, e sim, existem igrejas gourmetizadas, mas nem todas são. É a mesma coisa de dizer que toda igreja é do Senhor. Isso é mentira, nem toda igreja é do Senhor. Há muitas igrejas, existem muitas igrejas que não são do Senhor, são de homens. Homens que conduzem conforme aquilo que acham, conforme aquilo que pensam, conforme aquilo que desejam, que estão ali para satisfazer os desejos
do próprio homem, não os desejos do próprio Deus. Uma igreja profética busca satisfazer os desejos do próprio Deus. Uma igreja profética é guiada completamente 100% pelo Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de profecia. A igreja de Jesus é uma igreja profética. A igreja primitiva, a igreja que nasceu ali em Atos capítulo 2, foi uma igreja profética. Então toda igreja a partir dela, que Jesus ele gera e que nasce, deve ser profética também. Eu não estou falando aqui que todos os que pertencem a esta igreja são profetas, possuem um ministério, um encargo, né, de profetas e profetisas. Eu não estou falando sobre isso, ok? Nem todos foram chamados para serem profetas. Todos podem profetizar, né, ter o dom de profetizar, mas o dom de ministério profético, né, conforme está escrito em Efésios 4:11, não, só alguns, e o texto é bem claro, e alguns ele deu para a igreja, como profetas. Amém? Não estou falando do ministério profético, mas estou falando do espírito de profecia, o Espírito Santo de Deus, que é o espírito de profecia que dá testemunho de Jesus. A maior característica de uma igreja profética é que ela dá testemunho de Jesus por meio do espírito de profecia. Por quê? O espírito de profecia dá testemunho de Jesus Cristo. Aleluia. Como? Né, obedecendo à vontade do Pai revelada em Cristo Jesus. Uma igreja profética é uma igreja que se move pelo Espírito. É uma igreja que honra a presença do Espírito Santo. É uma igreja que foi capacitada ou está sendo capacitada pela pessoa do Espírito Santo e flui nos dons de ministério, nos 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Flui nos 9 dons do Espírito Santo: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, dom da fé, dons de curar, operações de milagres, profecias, variedade de línguas e interpretações de línguas. 9 dons. É uma igreja que tem o fruto do Espírito, exatamente. Tudo que está sendo edificado a partir do fruto do Espírito, que é Cristo. Amém? O caráter de Cristo é manifesto nessa igreja. A amor, a paz, a alegria, a longanimidade, benignidade, a fé, a domínio próprio. Ok? São as 9 camadas, podemos colocar assim, do fruto. Estão partes do fruto do Espírito. Uma igreja profética, ela se move desta forma. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ela é guiada completamente pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem manda, é Ele quem lhes manda, é Ele quem decide quem vai, decide quem fica, decide quem entra, decide quem sai. É 100% pelo Espírito. E a Penguin Church é uma igreja profética, é uma igreja sim apostólica, mas também profética. Porque o apostólico e profético conversam perfeitamente. Eles devem caminhar em unidade. Por quê? Porque o profético vê, o profético ouve, né, a perfeita vontade do Senhor, e o apostólico executa, exerce, concretiza, realiza. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por isso. Tem alguém entendendo o que você está falando nesta tarde? Então, estas são as características de uma igreja profética. Nem todos são profetas, né, de ofício, mas todos aprendem a ser guiados pelo Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são os que são nascidos, assim são guiados os que são nascidos do Espírito. Amém? São guiados pelo Espírito Santo de Deus. São guiados, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, fala claramente que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas por ninguém é discernido. Olha só que lindo, que maravilhoso. Em uma igreja profética, cada discípulo, cada membro pertencente àquela denominação, aquele ministério, aquela igreja, aquela família,
flui, é guiado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de profecia. Não é guiado por aquilo que vê, por aquilo que ouve, por aquilo que sente, por aquilo que está pensando, idealizando, está planejando. Não é movido pelos seus próprios desejos e vontades egoístas, mas sim unicamente pelo Espírito Santo, pela perfeita vontade de Deus. E estes, como está escrito em 1 Coríntios 2:9, podem contemplar, podem receber, podem viver o que olho não viu, ouvidos não ouviram, coração de homem algum pôde conceber. Tudo aquilo que o Pai tem preparado desde antes da fundação do mundo para aqueles que o amam. Aqueles que o amam são aqueles que têm os seus mandamentos, aqueles que ouvem a sua palavra, recebem ela com alegria e colocam ela em prática, executam ela e permanecem nela, estão firmados nela. Oh, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Deixa eu te provar aqui que a igreja de Jesus, a igreja que Jesus edificou, após ter dado nascimento a ela, ter gerado ela ter nascido em Atos capítulo 2, era uma igreja profética. Deixa eu lhe mostrar. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13, por favor. Aleluia. A partir do versículo 1, olha o que a palavra de Deus diz. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres. De onde saiu essa igreja de Antioquia? Saiu da igreja de Jerusalém. Os discípulos foram dispersos, foram pregando o evangelho, por todos os lugares, por todo o mundo da época, certo? Chegaram a Antioquia. Então o modelo da igreja de Jerusalém era o mesmo modelo da igreja de Antioquia. E o que havia na igreja de Antioquia? Alguns profetas e mestres. Olha que lindo. Dentre estes profetas e mestres estavam Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, de Cirene, Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Coisa linda, né? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Olha como uma igreja profética ela se movimenta. Escutem bem. Versículo 2. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra para o qual eu os tenho chamado. Olha só. Primeiro eles estavam jejuando e ministrando. Estavam servindo na igreja. Ok? Quem orientou eles a jejuarem, ministrarem, jejuarem, não foi o líder da igreja. Não foi eles mesmos que decidiram: eu estou sem fazer nada aqui, eu não faço nada nessa igreja, então eu vou começar a ministrar e jejuar. Foi isso? Não. O Espírito Santo guiou eles a ministrarem e a jejuarem, assim como guiou Jesus em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E ali ele jejuou. Você está entendendo? Guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então eles estavam exercendo este ministério, eles estavam ministrando, jejuando. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus foi quem os orientou. Enquanto eles estavam obedecendo esse comando, obedecendo essa direção do Espírito Santo, o Espírito Santo disse à liderança, disse ao presbitério: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então não foram eles que disseram assim: nós já fizemos muito aqui, nós já estamos muito tempo aqui, agora vamos nos enviar. Ou começou a orar: Senhor, nos envia agora para outro lugar, para outra igreja, para uma missão, para uma obra missionária. Não. Foi o Espírito Santo de Deus que falou com o presbitério. Ele disse: separa para mim, separa Barnabé e Saulo para uma obra, eu quero enviá-los. Eu tenho um chamado para eles em outro lugar. Veja bem o que aconteceu, versículo 3. Então eles, jejuando e orando,
e impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. Aqui havia um presbitério. Não está explícito, mas está implícito. O Senhor, ele não queima etapas. Ele não passa por cima de autoridade. E o governo de toda a igreja é o presbitério, são os presbíteros, ok? Tem o bispo, tem os presbíteros. O bispo é aquele que está à frente do ministério, que por meio dele foi gerado o ministério. Mas tem os presbíteros, porque existem decisões que não cabem apenas o bispo tomar, mas sim aos presbíteros juntamente com ele. É uma espécie de conselho. E foi com estes que o Espírito Santo falou. E estes, tendo ouvido, estes, orando, jejuando, impuseram as mãos sobre Barnabé, sobre Saulo, e os despediram. Você está entendendo? Olha só que modelo de ministério, de igreja, de família. É lindo demais, é maravilhoso. Esta é a realidade que na Penny Church nós temos vivido. Exatamente esta realidade que nós temos vivido. Não damos nenhum passo sem o Espírito Santo nos falar, nos guiar, nos direcionar e confirmar. O que o Espírito Santo fala comigo, ele fala com minha esposa, ele fala com os presbíteros e muitas vezes fala também com os líderes, né, os embaixadores, né, às vezes fala com os discípulos também, ok? Mas na maioria das vezes fala conosco e confirma. Fala comigo, com minha esposa e confirma com os demais. Vai confirmando. Por isso que nós temos acertado tanto. Por isso que nós não temos errado tanto. Nós não temos errado muito. Quase nunca temos errado. Por quê? Porque eu errei lá atrás. Antes do ministério nascer, a Penny Church nascer, eu participei da fundação de um ministério chamado AMA. Poucas pessoas sabem dessa história. Ágape Ministério de Avivamento. Já era um Ministério de Avivamento, né? AMA, Ágape Ministério de Avivamento. E a pessoa que foi nomeada para ser o bispo, né, no qual nós nos submetemos, era uma pessoa totalmente despreparada e desalinhada. Eu me senti inseguro, certo? Minha esposa tentou até me alertar, mas eu fui estúpido. Eu não quis ouvir o Senhor, eu não quis ouvir minha esposa, e eu perdi um ano da minha vida por causa da minha desobediência, do meu erro. Eu errei. Então eu errei lá atrás e eu não erro mais hoje. Eu não quero errar hoje. Não quero. Se eu errar, é tentando acertar. Mas eu busco acertar porque eu quero acertar. Então o que me traz essa segurança é o quê? Depender do Espírito Santo de Deus e ouvir bons conselhos da parte do Senhor através de conselheiros que Ele levantou. Minha esposa, minha auxiliadora idônea, presbitério, são 3 casais que o Senhor levantou neste tempo, certo? Dentre eles, pastores, profetas, evangelistas, mestres, olha só que lindo, 5 ministérios, e apóstolos, coisa linda. Então, uma igreja, um ministério, uma família totalmente profética, olha, guiado pelo Espírito Santo. Esta é a realidade aqui de Atos 13, de Atos capítulo 2, nós temos vivido aqui agora. Isso é avivamento, isso é restauração de todas as coisas, de fundamentos práticos das Escrituras. Aleluia! Por isso que nós podemos o quê? Descansar no Senhor. Por mais que as coisas pareçam estar dando errado, está tudo certo, porque estamos obedecendo. Por mais que o inimigo se levante, ele está se levantando, é porque estamos certos. Estamos andando guiados pelo Espírito Santo. Igreja profética. Vamos dar continuidade no texto aqui, ó. Versículo 4, por favor. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia, e dali eles navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como seu ministro. E havendo atravessado a ilha de Pafos, eles encontraram certo feiticeiro, falso profeta, um judeu, cujo nome era
Bar Jesus. Olha a importância de nós sermos uma igreja profética. Olha a importância de você pertencer a uma igreja profética. Só um instantinho, glória a Jesus. É de extrema importância, por quê? Porque somente uma igreja profética consegue ser relevante nos territórios onde estão. Olha só que interessante. 3 homens foram enviados, ok? Saulo e Barnabé foram enviados como apóstolos. Exatamente, é aqui que o apostolado de Barnabé e de Saulo foi reconhecido. João Marcos foi juntamente com eles, né, como um ministro, um aprendiz ali que estava aprendendo ali. Foi debaixo das asas de Barnabé, debaixo da tutela, do cuidado, do discipulado de Barnabé, o mesmo que discipulou a Saulo. Amém? E ali eles vão pregando a palavra, totalmente guiados pelo Espírito Santo. Eles vão, né, cumprindo a vontade do Senhor, atravessam a ilha de Pafos e ao atravessar encontram um feiticeiro, um falso profeta, um judeu chamado Bar Jesus. Meu Deus do céu. Bar Jesus, sabe o que significa Bar Jesus? Filho de Jesus. Bar Jesus. Bar. Da mesma palavra teológica, raiz teológica de Ben, filho. Bar é filho. Jesus, filho de Jesus. Da mesma forma, Barnabé, filho da consolação. Barrabás, filho de Nabás. Barnabé, filho de Nabé. E por aí vai. Então era um feiticeiro. Um feiticeiro, um falso profeta. Ele se apresentava como um profeta. Olha a importância de pertencer a uma igreja profética. Você anda no profético. Você não é enganado. Por que está relatado que ele era um falso profeta? Porque profetas verdadeiros identificaram que não era verdadeiro. Que ele não era de verdade. Que ele era falso. Era um feiticeiro que estava tentando se passar de profeta. É igual aquela mulher, Atos 19, que ficou profetizando ali a Paulo e Silas. Ela dizia, olha, vejam, esses homens vieram nos anunciar as boas novas da salvação. Eles não são homens de Deus? E durante 3 dias foi essa lenga-lenga. Até que no 3º dia, Paulo olhou, já irado, olhou para ela e disse, espírito imundo, sai dela. A mulher caiu. Quando levantou, o espírito de Pitonisa havia saído dela. Então ela estava profetizando. Ela era adivinhadora, então ela profetizava por um espírito maligno. Era uma falsa profetisa. E a Bíblia diz claramente que ela dava muito lucro para os seus donos. Ok? Continuando aqui, falso profeta. Ei, quem caminha no profético, quem caminha no Espírito, guiado pelo Espírito Santo, discerne os Espíritos. Sabe os que são, sabe os que não são. Ok? Então, uma igreja profética ela é relevante onde ela pisa. Você lembra de Filipe, em Atos capítulo 8? Ele pisou em Samaria, já foi identificado ali um bruxo. Um bruxo que havia enfeitiçado toda a cidade. E ele se dizia o grande poder de Deus. Olha só que lindo. Olha só. Uma cidade toda enfeitiçada, mas quando o homem de Deus, enviado por uma igreja profética, pertencente a uma igreja profética, pisou naquele território, anunciou as boas notícias do reino de Deus, demonstrando o reino através do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo, aleluia, até ele se converteu, até esse bruxo se converteu, aleluia. Versículo 7, o qual estava com o representante do país, chamado Sérgio Paulo, que era um homem prudente, este chamando Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Olha onde esse falso profeta, esse feiticeiro estava, ao lado de um representante do país. Era uma espécie de presidente, certo? Olha o nome do homem, Sérgio Paulo. Ele era um homem prudente, graças a Deus. Então, ele ouvindo,
né, daquilo que estava ocorrendo, sendo manifesto através da vida de Barnabé e Saulo, mandou chamá-los porque ele queria ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa linda. Homem prudente, maravilhoso. Versículo 8. Mas Elimas, o feiticeiro, porque também se interpretava o nome dele, resistia-lhes, procurando afastar da fé o representante. A palavra do Senhor não entra em detalhes aqui de que forma ele estava resistindo. Mas você que já caminha no profético, você que anda no Espírito, guiado pelo Espírito Santo, pode ter uma ideia, né? Já tem uma ideia. Como ele estava resistindo? Resistindo fazendo encantamentos. Estava tentando manter Sérgio Paulo, esse homem importante da nação, acho que ele fazia parte do consulado, estava tentando mantê-lo afastado da fé verdadeira, genuína, mantê-lo no engano. Olha só, esse falso profeta governava a nação. Por quê? Porque enganava o presidente. Vocês estão entendendo? E quando o presidente mandou chamar homens de Deus, apóstolos, o apóstolo Barnabé, o apóstolo Saulo, porque queria ouvir a palavra, este fazia encantamento, o feiticeiro fazia encantamento, tentava cegar a fé de Sérgio Paulo, afastar os apóstolos do Senhor, os enviados do Senhor ali dele, de maneira que ele não ouvisse das boas notícias do reino e cresce e se convertesse. Agora vamos ver o que aconteceu. Versículo 9. Então Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele. O apóstolo Paulo estava cheio do quê? Cheio de quem? Cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de profecia, cheio do Espírito profético, cheio do Espírito de Deus. Olha que coisa linda. Fixou os olhos nele, fixou os olhos. E o que aconteceu? Disse a ele: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade. Filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a maldade. Inimigo de toda a justiça, tu não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Olha, que autoridade, que intrepidez, que ousadia do apóstolo. Que lindo. O que é isso? Quem estava capacitando ele, habilitando ele? O Espírito de profecia. Amém ou não amém? Versículo 11. E agora, eis que a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E olha o que a palavra de Deus diz: e imediatamente caíram sobre ele uma névoa e uma escuridão, e andando à roda procurava por alguém que o conduzisse pela mão. Então o representante, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado do ensino do Senhor. Uau! Aleluia! Glória a Jesus! Amados, essa é a importância de a igreja de Jesus ser uma igreja profética. De você pertencer a uma igreja profética. De modo que você caminhe do profético, você alcance o seu destino profético e não esteja em lugares onde o Espírito Santo de Deus é desonrado, é desrespeitado, onde ele não fala, onde ele não opera. Saia destes lugares. Estou falando para você sair de igreja, estou falando para você sair destes lugares, porque a igreja de Jesus é uma igreja profética, é uma igreja guiada pelo Espírito Santo, é uma igreja onde há liberdade, porque Deus é um Espírito, onde o Senhor está, ali a liberdade. Amém? É uma igreja que é verdadeira. Por quê? Porque o Espírito da verdade opera nele, opera nela. E todos que estão debaixo da autoridade desta igreja fluem nesta mesma unção, nesta unção profética. Estes discernem todas as coisas, por ninguém são discernidos. Estes, quando se deparam, quando estão em um território, são relevantes naquele território. Exatamente. Estes exalam bom perfume de Cristo, que é perfume de vida para aqueles que creem, mas de morte para aqueles que não se arrependem. Olha que juízo veio sobre este feiticeiro, esse falso profeta, porque estava tentando perverter o caminho do Senhor. Olha, ficou cego.
durante um tempo, ficou cego. E esse sinal operado por meio do Espírito Santo de Deus, através da vida do apóstolo Paulo, foi usado como testemunho para o Sérgio Paulo, aquele representante da nação. E este ficou impactado e passou a crer que Jesus Cristo é o Senhor. Você quer ser relevante? Você quer, de fato, quando chegar no território, denunciar as trevas que estavam ocupando aquele lugar? Você quer viver a perfeita vontade do Senhor para a sua vida, família, ministério, teu chamado, teu propósito? Então procure e, quando você encontrar, pertença, se submeta a uma igreja profética, a uma igreja apostólica e profética. Amém? Para de ser guiado por aquilo que você quer, aquilo que você ouve, aquilo que você pensa, aquilo que você está vendo. Não seja guiado por necessidade, seja guiado pelo propósito. Porque uma das características mais fortes de uma igreja, de uma igreja que é profética, é que ela não se move por necessidade. Ela se move por propósito. De propósito e para cumprir o propósito. O propósito dela não. O propósito que ela recebeu de Deus pelo Espírito. Amém? Que o Senhor te abençoe grande e abundantemente. Eu espero que esta palavra esteja impactando o teu espírito, o teu coração, chacoalhando as tuas estruturas. E daqui a pouco nós nos encontramos às 19h30 na Embaixada do Reino de Deus, fica aqui na cidade de Boa Vista, amém? Na Avenida Nazaré Figueiras, número 2923, bairro Alvorada. O Senhor te abençoe grande e abundantemente. Nós também estaremos transmitindo ao vivo lá no YouTube, lá pelo YouTube, @APN Church. Amo vocês, que o Senhor os abençoe grande e abundantemente nesta tarde e vamos juntos incendiar as nações, amém? Fui!